Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Rio de Janeiro tem mais uma manhã tensa depois de um final de semana violento. A polícia faz operação na favela da Rocinha, onde 8 pessoas foram mortas no sábado. E no Ceará, o governo diz que não vai ceder à pressão dos criminosos, depois de onda de ataques incendiários que pode ser resposta a bloqueio de celulares em presídios. Escolher as escadas em vez de subir e descer de elevador pode reduzir o risco de doenças como hipertensão e diabetes. Cientistas norte-americanos apontam que atividades do dia a dia podem ser tão benéficas para a saúde quanto 1 hora de academia. O Tribunal Federal de Porto Alegre julga daqui a pouco o último recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Metade das espécies de plantas e animais ameaçadas de extinção pode desaparecer até a virada do século, se o aquecimento global não for contido. O alerta é da ONG WWF. O Brasil está entre as áreas de maior risco. O presidente norte-americano Donald Trump decide expulsar diplomatas russos em retaliação por envenenamento de ex-espião no Reino Unido. No esporte, os gols que definiram os finalistas e aí já alguns campeões estaduais pelo Brasil. E a maratona Cape Epic de mountain bike chegou ao fim com os brasileiros Henrique Avancini e Raíza Golão fazendo história pelo Brasil. Preferir a escada ao elevador pode reduzir o risco de doenças e até de morte. Pesquisa divulgada nos Estados Unidos mostra que atividades físicas rotineiras, como andar até o ponto de ônibus, por exemplo, têm impacto positivo na saúde. 31 anos, professora de inglês, mãe, Carolina tem pouco tempo e nenhuma vontade de fazer academia. Eu já até fui assim em academia e tudo, mas não é muito o meu perfil. Eu acabo ficando entediada, eu desisto rápido. Eu sou o perfil de pessoa que compra o plano de 1 ano, vai 1 mês e desiste. Para não ser sedentária, trocou o elevador pela escada. E até a estação de trem vai sempre a pé. Com tudo que eu ando, eu garanto mais ou menos uns 30 minutos de caminhada. A história de Carolina ilustra os resultados da pesquisa feita nos Estados Unidos com quase 5 mil pessoas com mais de 40 anos. Os cientistas comprovaram que mesmo quem faz atividades físicas e curtas e intercaladas durante o dia com intensidade leve, tem benefícios consideráveis para a saúde. Diminui diabetes, diminui colesterol e faz com que tenha uma irrigação maior de sangue pelos músculos, para os músculos. E isso diminui a incidência de doenças do coração. São atividades físicas que também estimulam o sistema imunológico, diminuindo a probabilidade de desenvolver câncer. O médico só faz um alerta. Para quem for começar a usar as escadas como forma de exercício físico, também é indicado se alongar ou se espreguiçar com mais frequência. Você já deve ter reparado que o seu gato ou o seu cachorro se esticam sempre antes de levantar e começar a andar, né? A ideia é exatamente essa. Ao fazer esses exercícios de subir escadas, você tem que tomar cuidado com articulações, como joelho, tornozelo, coluna. É importante que também faça-se, logo ao acordar, um alongamento para evitar essas lesões. Nova medida determina que consumidores com boletos vencidos com valor acima de R$ 800 vão poder pagar a fatura em qualquer banco. A repórter Lilian Coelho tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Lilian. Oi, boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. Essa medida entrou em vigor no último sábado, dia 23. E antes as pessoas tinham que pegar o boleto vencido, às vezes tirar dinheiro em outro banco, levar para aquele banco que emitiu o boleto, uma verdadeira dor de cabeça. Sobre esse assunto, eu converso com a Ione aqui do IDEC para saber que benefícios, Ione, essa mudança trouxe aos consumidores. Boa tarde. Boa tarde. A medida ela é muito favorável porque ajuda o consumidor a efetuar o pagamento do boleto em qualquer agência bancária, mesmo depois de vencido. E também traz mais segurança pelo fato dos boletos que estão integrados a esse sistema, eles terão identidade, ou seja, a empresa que emite esse boleto, ela precisa identificá-lo. Então, isso ajuda a preservar fraudes. Ajuda a evitar essas fraudes que são tão comuns, né? E pode ser pago pela internet também, o boleto vencido? Pode. O boleto vencido poderá ser pago pela internet, por aplicativos, pelo caixa eletrônico também. Ok, muito obrigada, Ione. Só lembrando, são os boletos acima de R$ 800, mas a partir do dia 21 de julho passam a valer
boletos de qualquer valor. É com vocês aí no estúdio. Isso agiliza bem a vida da gente, né, Lilian? Obrigada a você. E hoje é o Dia Roxo, o Dia Mundial da Conscientização para a Epilepsia. A data chama a atenção para as necessidades dos pacientes com a doença. Quem traz outras informações para a gente é a repórter Marcela Terra. Boa tarde, Marcela. Olá, Ana. Boa tarde a todos. A epilepsia é uma doença muito mais comum do que se imagina e pode atingir qualquer pessoa. 70% dos casos são facilmente tratáveis, mas o preconceito e a falta de informação podem prejudicar bastante o tratamento. Dr. Alexandre é neurologista e vai contar para a gente como é que quem tem o familiar que convive com quem tem a epilepsia pode ajudar. Bom, todo amigo ou familiar de alguém que tem epilepsia precisa saber principalmente que não é uma doença transmissível, não se pega pelo toque, pelo contato, e saber o que fazer durante uma crise. Caso o paciente tenha uma crise, coloque ele de lado, proteja a cabeça para não bater no chão. Caso vomite ou saia sangue da boca, apenas limpe por fora. Nunca coloque nada dentro da boca do paciente e espere a crise passar. Se a crise durar mais que 5 minutos, chama a ambulância. Crises menores, em geral, são passadas sozinho e não precisa ir correndo para o hospital. Você pode ligar para o médico do paciente e ter uma conduta mais calma e tranquila. É importante lembrar que muitas celebridades, do campo artístico tinham epilepsia. Você tem artistas, imperadores, enfim, muitas pessoas notáveis, Van Gogh, por exemplo, que conviviam com a epilepsia numa época que não tinha tratamento, ou tratamento muito ruim, e mesmo assim foram geniais. Hoje em dia, com os tratamentos que a gente tem disponíveis, medicamentos modernos, a vida do paciente com epilepsia é praticamente normal. Muito obrigada, doutor. Bom, e os medicamentos hoje em dia têm muito menos efeitos colaterais e uma interferência menor no organismo do que os antigos. Quem tiver a doença pode fazer o tratamento e ter uma vida tranquila, normal. Ana. Obrigada, Marcela, pelas suas informações. Aldo. A gente fala de segurança pública agora. O policiamento é reforçado até com apoio de helicópteros depois de um fim de semana violento no Ceará. Criminosos atearam fogo em prédios públicos e ônibus. 6 homens foram presos com armas, munição e garrafas de gasolina. Hoje, os ônibus estão circulando em comboios seguidos pela polícia. Os ataques incendiários aconteceram no sábado e na madrugada de domingo em vários pontos do Ceará. Cerca de 50 veículos e dezenas de motos apreendidos pela polícia foram incendiados no estacionamento da Secretaria de Infraestrutura, em Cascavel, litoral do estado. No norte, na cidade de Sobral, uma bomba incendiária atingiu o prédio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, o CIOPS. Em Fortaleza, 10 ônibus foram queimados. Tiros foram disparados contra o prédio da Secretaria de Justiça e também contra o Juizado Especial Civil e Criminal. Bombas caseiras atearam fogo no prédio da Secretaria Regional e 2 antenas de telefonia foram danificadas pelos criminosos. No sábado, 3 suspeitos morreram numa troca de tiros com a polícia. Não conseguirão intimidar o Estado. Ontem, numa rede social, o governador Camilo Santana afirmou que o Estado não vai se intimidar com os ataques e as ações serão respondidas com força. A polícia investiga se há ligação dos atentados com o ataque aos Correios na semana passada, por conta da instalação de bloqueadores de celulares nos presídios do Ceará. A medida foi aprovada em fevereiro pelo Senado para todo o país e aguarda votação na Câmara. A semana começou violenta também no Rio de Janeiro. Um aplicativo publicou nas redes sociais tiroteios em 2 pontos da cidade nesta segunda-feira. O aplicativo onde tem tiroteio tem postagem sobre troca de tiros hoje cedo na comunidade Batomushi, na Zona Oeste, e na Rocinha, na Zona Sul, onde 8 homens foram mortos no sábado. A Polícia Militar disse que durante patrulhamento houve confronto com criminosos. Um homem foi ferido e morreu. Com ele foi apreendido um fuzil. No sábado, 8 homens foram mortos na Rocinha. A Polícia Civil identificou 7 deles. Segundo as investigações, 4 tinham antecedentes criminais. A PM diz que faziam patrulhamento
patrulhamento na comunidade quando foi recebida a tiros. Já as famílias dos mortos disseram que os policiais chegaram atirando num baile funk. As armas foram apreendidas e vão passar por perícia. Em Maricá, na região metropolitana do Rio, 5 jovens foram encontrados mortos num conjunto habitacional. 2 eram menores. Testemunhas disseram para a polícia que os jovens estavam numa área de convivência quando chegaram homens armados numa moto. TRF4 de Porto Alegre julga hoje o último recurso de Lula sobre a condenação do petista pelo tribunal a 12 anos e 1 mês de prisão. Mas qualquer que seja o resultado do julgamento, o ex-presidente não pode ser preso até o dia 4 de abril por determinação do Supremo Tribunal Federal. Os 3 desembargadores responsáveis por julgar em segunda instância os processos da Lava Jato de Curitiba se reúnem logo mais às 1h30 da tarde para julgar o caso de Lula e de outros 7 condenados. Por unanimidade, os 3 desembargadores aumentaram a pena do ex-presidente de 9 para 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. Também determinaram o cumprimento da pena em regime fechado. A defesa de Lula entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para o ex-presidente não ser preso até se esgotarem todos os possíveis recursos ao próprio STF. O julgar para o ex-presidente não ser preso. O recurso de agora à tarde no TRF4 não tem como mudar a sentença de prisão, mas conta prazo. Após a decisão, a defesa de Lula terá mais 12 dias para se manifestar. Só após esse tempo é que o TRF4 pode mandar expedir a ordem de prisão. Até lá, o STF já deverá ter julgado o mérito do pedido de Lula para não ser preso. Com a condenação em segunda instância, Lula automaticamente ficou inelegível pela lei da ficha limpa e não poderá concorrer à próxima eleição. Mas os advogados do ex-presidente preparam nova série de recursos para tentar driblar a lei da ficha limpa e garantir na justiça o registro da candidatura, mesmo que depois ela possa ser cassada. Hora dos gols do final de semana de alguns dos principais estaduais do país. Jogos de ida, de semifinal, definição de finalista e até campeão. Vamos ver. Paulistão, no sábado o Palmeiras venceu o Santos por 1-0 e ficou em vantagem na semifinal. William foi o nome do gol e Jailson da Massa ainda pegou tudo lá atrás. No outro jogo, São Paulo e Corinthians, nervosismo à flor da pele no Morumbi. Desde 2002, o tricolor não vencia o Timão em jogos mata-mata. Nenê aproveitou o rebote de Cássio. O jogo de volta é quarta-feira no Itaquerão. O Cruzeiro entrou em campo sonolento contra o Tupi, menos Thiago Neves, que estava inspirado e fez 2 gols. João Vitor, em bonito chute de fora da área, descontou para o time de Juiz de Fora. Pelo Carioca, Fluminense e Botafogo, o tricolor foi mais eficiente no ataque e vai jogar pelo empate na semifinal do Campeonato Carioca. Pedro, Marcos Júnior e Jadson foram os autores dos gols no 3-0 que deu o 3º título da Taça Rio ao Clube das Laranjeiras. No Campeonato Potiguar, o ABC venceu fácil o Açu por 3-0 na Arena das Dunas. Lauder 2 vezes e Maxwell. Com o resultado, o alvinegro terminou o segundo turno de forma invicta, com 19 pontos conquistados. São 55 títulos pelo estado do Rio Grande do Norte. Bem, com a hashtag Deixa Ela Trabalhar, um grupo de cerca de 50 jornalistas mulheres de todo o país lançou neste último final de semana a campanha com um vídeo com alguns dos relatos sofridos, comentários violentos e ameaças de estupro de torcedores nos estádios e nas redes sociais que estão entre as agressões. Vamos ver. Aconteceu comigo. Recentemente, também aconteceu comigo. Já aconteceu com todas nós. Vasco vence do Corinthians? E não dá mais para acontecer. Somos mulheres e profissionais. Só queremos trabalhar em paz. O esporte também é lugar nosso. Eu quero respeito. Respeite a nossa voz e as nossas escolhas. Chega de desconfiança. Chega de diferenciação. Ei, você aí. Chegou a hora de se importar. A omissão também machuca. E não é só machismo, é desrespeitoso, é nojento, é ofensivo, é uma violência. Chega. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar.
Nas ruas onde deveriam apenas passar, elas vivem, ou melhor, tentam sobreviver. Só na cidade de São Paulo há mais de 15 mil moradores de rua. Pouco mais de 10% são mulheres, expostas à violência, à falta de cuidados básicos e sem garantia de direitos. Madrugada em São Paulo. Mulheres e homens que moram nas ruas se protegem como podem, do frio e de perigos mais concretos. Talvez por isso, nenhuma delas quis falar. Mas aqui na Casa de Oração do Povo da Rua, também na região central, elas se sentiram mais seguras para contar um pouco do que suportam. Somos agredidas de várias formas pela sociedade, então a gente tem que se tornar muito mais forte do que a gente já é, né? Mas na rua a gente tem que se tornar muito mais. Às margens da sociedade por conflitos familiares, falta de moradia, de trabalho e por problemas de saúde, como vício em drogas e álcool, mulheres com diferentes trajetórias e idades têm que aceitar a violência para conseguir sobreviver. A mulher que está na rua, dormindo na rua, o próprio companheiro dela é o inimigo dela. Muitas vezes ter que se submeter a uma relação abusiva, algum companheiro ou companheira violento, porque estar sozinha na rua te expõe a mais violências ainda. Quando você está na rua é muito difícil você ressignificar isso ou você sair disso, porque você não tem os seus direitos básicos garantidos. Direito também a acordar e escovar os dentes, tomar um banho. Ninguém gosta de usar uma calcinha de outra pessoa, né? Mas as mulheres na rua usam. Tem muitas mulheres que vêm a casa por situações assim que do nosso dia a dia são básicas, né? Eu menstruei, eu sou mulher, eu preciso de absorventes. Higiene e alimentação, a boliviana Maria Fernanda consegue nas casas de apoio, necessárias também para amenizar a crueza das ruas. Minha vida foi muito difícil, a parte porque sou estrangeira, né? Quando a gente mora na rua, olham de um jeito que, não sei, como se fosse um lixo. As mesmas ruas que as ensinam a ter medo, também as ensinam a ter voz e a resistir. E ainda que o ambiente seja assim tão estéril, as mulheres são capazes de dar vida a sonhos de dias melhores. Hoje eu luto para ter uma moradia, para dar um melhor para o meu filho, né? Quero que ele estuda. Eu tenho sonhos ainda, né? De me formar, de estudar, de ser uma brasileira, de ser alguém, né? Mãe, mulher. A seguir, WWF alerta: metade das espécies ameaçadas do planeta vai desaparecer até o final do século se o aquecimento global não for contido. O Brasil está entre as áreas de maior risco. E Donald Trump se junta aos descontentes e também decide expulsar diplomatas russos em retaliação ao envenenamento de ex-espião no Reino Unido. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a expulsão de 60 russos e o fechamento do consulado do país de Vladimir Putin em Seattle. Ao todo, já são 15 os países que tomaram decisões semelhantes. De acordo com a agência de notícias internacional Associated Press, fontes do governo norte-americano disseram que os russos expulsos são espiões trabalhando nos Estados Unidos sob uma capa diplomática. A decisão seria uma retaliação ao envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra, que, segundo o Reino Unido, foi arquitetado por Moscou. Os diplomatas e funcionários do governo russo terão 7 dias para deixar os Estados Unidos. O Reino Unido já havia anunciado a expulsão de 23 russos há 2 semanas. Pelo menos outros 13 países da União Europeia, entre eles França e Alemanha, também anunciaram medidas semelhantes. Chega a 64 o número de pessoas mortas em um incêndio no shopping em Kemerovo, na Sibéria, que fica na Rússia. O número foi atualizado depois que os bombeiros fizeram uma varredura nos 4 andares do shopping. O fogo teria começado numa sala de cinema que fica no 4º e último andar do edifício. De acordo com investigações preliminares, o alarme de incêndio não funcionou e as pessoas só perceberam que havia algo errado quando a fumaça já era densa e tinha se espalhado. Os bombeiros trabalharam por 6 horas até conseguirem controlar as chamas. De acordo com o governo russo, 10 pessoas estão hospitalizadas, outras 6 estão desaparecidas.
As autoridades informaram ainda que 4 pessoas foram detidas, entre elas o diretor da sociedade administradora do shopping e o dono do cinema. O ex-presidente da Catalunha, o independentista Carles Puigdemont, foi detido hoje na Alemanha. Ontem, aliás. Hoje, a justiça alemã deve decidir se ele será extraditado para a Espanha. Assim que a notícia foi divulgada, cerca de 55 mil manifestantes foram às ruas de Barcelona protestar. Um grupo tentou chegar à porta do escritório do governo espanhol, no centro da cidade, mas foi impedido pela polícia e houve momentos de tensão. 92 pessoas ficaram feridas, entre elas 23 policiais. O porta-voz do parlamento catalão, Roger Torrent, pediu calma. Carles Puigdemont foi detido logo após cruzar a fronteira da Alemanha com a Dinamarca, depois de uma viagem para a Finlândia. Ele e outros 2 independentistas foram alvo de uma ordem internacional de prisão, expedida pelo Tribunal Supremo da Espanha. O porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert, declarou que a detenção não atrapalha acordos bilaterais entre Madrid e Berlim e defendeu que o caso seja solucionado com base nas leis espanholas. Puigdemont estava exilado na Bélgica desde outubro do ano passado. Depois de 8 dias e 7 longas etapas, chegou ao fim a maior ultramaratona de mountain bike do planeta, a Cape Epic, na África do Sul, e os representantes brasileiros escreveram seus nomes na história da competição. Vamos ver. A goiana Raíssa Coulão e a francesa Margot Mosquet escreveram seus nomes em um seleto grupo de atletas do mountain bike. Neste domingo, elas venceram a 7ª e última etapa da Cape Epic, fechando com chave de ouro a participação no evento. O triunfo veio após pedalarem os 67 quilômetros em 3 horas e 22 minutos, após passarem pelo ponto de apoio 2 em segundo lugar, à frente das campeãs Annika Langdav e Kate Courtney. Raíssa e Margot deixaram as favoritas para trás e assumiram a liderança da etapa. Com a vitória, Raíssa Coulão atingiu seu objetivo proposto antes do evento de buscar um lugar no top 5 da elite feminina. Entre os homens, Henrique Avancini e o alemão Manuel Fumic terminaram na 3ª colocação no geral. A dupla, que se manteve nas primeiras colocações durante todos os dias, melhorou a sua marca do ano passado, quando ficaram em 5º lugar. A conquista do pódio é um feito inédito para o país. Nenhum atleta brasileiro tinha chegado tão longe. Avancini e Fumic venceram 2 etapas da edição 2018 e chegaram até esse domingo com chances de título, mas sofreram muito com o cansaço acumulado e com o pneu furado. Parabéns, Raíssa e Avancini. O tão falado e sentido aquecimento global poderá provocar desaparecimento de plantas e animais em número alarmante nas regiões com maior biodiversidade até o final deste século. Metade das plantas e animais das áreas mais diversas e naturalmente ricas em vida selvagem do planeta, como a Amazônia, podem desaparecer até a virada deste século por conta do aquecimento global. O alerta é da WWF com base no estudo feito com 80 mil espécies de 35 áreas. Segundo a pesquisa, se houver um aquecimento médio global de até 4,5 graus, um dos maiores impactos seria a extinção de mais de 80% dos animais nas florestas africanas de miombo, que é um tipo de árvore. Já a Amazônia poderia perder 69% de suas espécies de plantas. Atualmente, China, Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, Japão e Canadá são os maiores poluidores do mundo. Mesmo com o Acordo de Paris, assinado por 195 países, que limita o aumento da temperatura global em até 2 graus Celsius e maior controle de gases do efeito estufa, especialistas acreditam que não será o suficiente para conter o aquecimento. Mesmo assim, 25% das espécies de plantas e animais pesquisados estarão vulneráveis à extinção. Mas ainda é possível reduzir o impacto. Os países eles precisam investir mais em fontes renováveis de energia, diminuir o uso do carvão, do petróleo, do gás natural. A gente precisa, no Brasil, combater o desmatamento. E nós devemos ter hábitos mais sustentáveis, né? Economizar energia, evitar o desperdício de alimentos para diminuir esse aquecimento global. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o futuro dos jovens brasileiros. Ótima tarde e boa semana para você. Boa semana, bom tema, hein? Até a semana, né? Que é curta. Até amanhã. Tchau. Até amanhã, tchau.